Fala, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, é o seguinte, estou vindo aqui para dar um avisozinho rápido. Dessa vez o Flávio está aqui comigo para dar um aviso também, certo, Flávio? Certo, tô aqui, tô de prontidão. Que na verdade esse episódio ele tá um pouquinho diferente. A gente gravou uma parte dele na casa do entrevistado, então vocês vão notar a diferença de som. Assim que a gente começar, quando realmente começar o episódio, vocês vão notar a diferença. Tá? Então só para dar esse aviso aí. Quando voltarmos para o Ixo Não Existe, já voltaremos para a nossa gravação aqui pelo Skype. Beleza? Certo, Flávio? Vamos lá? Não, foi uma experiência diferente dessa vez, Luigi. Um episódio especial, por ser uma pessoa de um coração muito especial, que nos tratou muito bem, nos recebeu muito bem. Então, é um episódio que a gente fez de coração mesmo. De coração, de muito boa vontade. E extremamente felizes e realizados. Foi como a gente saiu de lá. A gente saiu com esses dois sentimentos no coração. Felizes e realizados. Boa, isso mesmo. E assim, né, além de felizes e realizados, na verdade a gente está fazendo um ano de podcast, né? A gente vai deixar para o último episódio do ano para falar mais sobre isso. Mas a gente está fazendo um ano de podcast aqui, então tem mais um motivo para a gente estar feliz, além de ser um episódio muito especial. Vocês vão ouvir, o entrevistado é uma pessoa muito especial. E, bom, vamos nessa, né? Já falamos demais aqui. Vamos lá. Peraí, faz um ano de podcast, é isso? Um ano de podcast. Eu não sei se eu fico feliz ou fico com medo porque eu lembrei de uma, de uma coisa. Eu lembrei do nosso primeiro episódio, Luiz. Não, pela madrugada, não. Deixa... Olha... Não vamos falar porque corre o risco das pessoas ouvirem. Deixa... Não vamos falar do primeiro episódio. Deixa... Pro nosso último episódio do ano a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre tudo isso daí. Mas vamos lá. Deixa o Mikael falar. Vamos! E começou mais um Entendo Nada. É o número 28, porém é o primeiro Entendo Nada visita a sua casa. Olha só, estamos melhor que o saudoso Gugu, cara. Que o negócio aqui tá demais. É isso aí. E o tema de hoje é inclusão. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o Tiradentes Citizen, Flávio Santos. Muito obrigado por mais um epiteto criativo, Luiz Rossi. Mas antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast é mídia streaming e você ouve quando, onde e como bem entender. Estou muito feliz de estar fazendo essa edição do programa. Boa. Acho que é a mais especial de todas, Boa. que a gente gravou. É a 28ª e essa é diferente. Essa é mais legal. Essa vai ter principalmente uma participação muito especial aqui. Você já vai contar quem é a pessoa, melhor, você não vai contar. A pessoa vai se apresentar aqui pra gente, né? Sim, A pessoa vai se apresentar. Então tudo é diferente aqui. Primeira vez na casa de alguém, depois de comer um belo almoço, diga-se de passagem, comer uma lasanha, rapaz. provar os quitutes culinários. E primeira vez que um ouvinte vai ser entrevistado, que a gente vai à casa de um ouvinte, visita esse ouvinte e conhece o cotidiano dele. A vida dele é bem recebido. E é isso aí. Siga em frente, Luiz Rossi. Então, eu vou apresentá-lo, vou falar o nome dele e ele vai fazer a apresentação. Olha só. Manda bala. É o nosso ouvinte galã. É o galã, aquele galã que eu falo. O Boninho do Jardim das Olivas. Mikael Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado ao Flávio e ao Luiz pela, digamos que, convocação para poder fazer esse negócio aqui, porque estamos querendo fazer desde o início, mas nunca dava certo. Então, obrigado. E como o tema de hoje diz, inclusão, né, eu sou uma pessoa com deficiência visual e deficiência física. E uma coisa que eu falo para mim mesmo, vou falar sempre, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do que você pode fazer. Vamos explicar isso ao decorrer do podcast. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Boa, grande Mikael, rapaz. É o nosso ouvinte galã, cara. Fala pra todo mundo que ele é o Paul Newman, Clark Gable. Quem me dera. Clark Gable. Se alguém me quisesse, Oh. já tava ótimo. Eu já vou lançar aqui, hein? Nós teremos o podcast Tinder aqui. Então. Teremos o Cupido. Vamos fazer um negócio aqui, o Cupido Tinder aqui. Vamos fazer essa ligação, fazer esse meio campo aí. Mas vamos lá, vamos ao tema, vamos começar então. Mikael, como você descobriu o podcast? Foi do nada. Tipo, o Flávio me falou que fazia um podcast, que não sei o que, né? Falei, o que será que esse doido apronta? Eu vou ver. Olha, eu pegava, quando eu não fazia natação, que eu comecei a fazer faz um tempo, o que eu fazia? Como era muito corrida a semana,
eu pegava um dia, nas segundas-feiras, geralmente, e maratonava. Eu fazia maratona do Nintendo Nada. Se eu não conseguia acompanhar, eu fazia maratona do Nintendo Nada. Um dos meus preferidos, né, que eu gostei pra caramba, foi a análise da... É Mariana o nome dela? Mariana Mirabete. Foi a análise dela em relação ao Rei Leão. Eu não pude assistir, mas gostei da análise dela como profissional, como dubladora. Gostei bastante. É um dos meus preferidos. O do Buraco Negro, a série do Buraco Negro que vocês fizeram, achei super legal. E foram os 2 episódios de maior sucesso da gente. Pois é, né? Tentar explicar o Buraco Negro já é um negócio meio... Olha, realmente... E hoje vai ter uma dica cultural relacionada a alguém que te entrevistou. No episódio do Buraco Negro. Mais tarde a gente vai falar disso. Sim. Vamos falar. Bom, beleza. Flávio, você quer fazer a próxima? Quero. Próxima pergunta. Bem, você falou como é a sua ligação, como foi sua ligação com o podcast, né? Agora a gente está aqui na sua casa, no Jardim das Olivas, em Guarulhos. Luiz veio de Dayatuba, eu vim da cidade de Tiradentes para te conhecer e fazer o programa aqui pessoalmente. A gente conversou sobre tudo aqui praticamente. Mas as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o Mikael aqui de casa, o filho, o irmão, o habitante de Guarulhos. Eu queria que você falasse para quem está ouvindo como é o seu dia a dia e quais são os seus hobbies. Cara, geralmente eu fico muito em casa. Hoje, mas eu fico muito em casa, né? Porque eu tive alguns problemas aí de saúde, então eu fico bastante em casa. Porém, eu tenho uma rotina, tipo segunda e quinta-feira, natação, fisioterapia, teatro, que eu faço teatro. Não sou lá um bom ator, mas eu tento. É o Clark Gable, já falei. Kirk Douglas. Kirk Douglas. Perfeito. Eu tinha ali um outro atendimento que era de terapia ocupacional, mas esse foi encerrado por enquanto, porque todas as metas, até o momento, foram concluídas. E aí, dali pra frente, fico mais em casa. Quando surge um show, alguma que eu gosto muito. Depois eu vou falar o porquê. Você gosta do Furo do Monstro, né? Adoro. Ferveção. Gosta do adoro. Né? Eita. Mas faz tempo que eu não vou ouvir. A última vez que eu fui foi em 7 de janeiro desse ano, que eu falava, eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria ver o Wesley Safadão. Mas espera aí, por que você queria e não queria? Isso aí é fundamental. Eu queria porque eu queria sair, mas eu não queria por causa das músicas. Ah, entendi. Bem explicado. Ai. Mas assim, você vai na escola, como que... Não, eu terminei o ensino médio, graças a Deus, aleluia, amém. Eu não tava mais a acordar cedo. Acho que todo mundo fala meio. Olha, depois sente saudade. Eu não sinto não, cara. Eu não sinto não. Eu não gostava do ambiente escolar. Eu não curtia muito. Não, nem pela questão de acordar cedo, é a questão de não gostar, a questão de viver preocupado com muita coisa. Isso pesava até na barriga. Sabe, eu sentia aquele peso, aquele aperto. Quando eu me vi livre, que eu fiz a formatura, cara, a minha vontade era sair dali correndo. E realmente eu fiz isso. Terminou o negócio, dei tchau. Sim. Fui embora. Era uma escola inclusiva ou era uma escola... Era uma escola inclusiva, né? Tinha a parte inclusiva e tinha a parte no ensino regular. Que a gente, no ensino regular, por exemplo, como eu sou, como dizem os outros, analfabraile. Sim, não conhecia. Uma palavra analfabraile, que é a pessoa que não sabe o braille, por algum motivo. E não é porque eu não quero, porque minha coordenação é um pouco ruimzinha para poder conhecer aquele pontinho. Tá. Aí a gente fez um outro processo. Pegamos um notebook, um pendrive, e instalando o leitor de tela no computador, porque para quem não sabe, leitor de tela é um software que disponibiliza para você maneiras de você poder navegar no computador sem ter que usar o olho. Né? Tá. É um software de fala, né? Quando você instala ele, o mais conhecido para computadores é o NVDA. Ele já vem com um sintetizador embutido. A voz é horrível, mas
Fazer o quê? Aquelas vozes de Android de filme, de robô de filme. É, pior. Pior, imagina. Pior. Já fiquei com medo. Já. Aí você pega aquilo ali, tem umas variantes lá que são cavernosas, cara. Eu não me arrisco nem em olhar. E ali, a partir dali você consegue fazer suas coisas por sintetizador de fala. Ele tem acessibilidade quase 100% com o Windows, os mais novos, assim, o Windows 10. Tem até um recurso de OCR, que é reconhecimento, como é que é? Reconhecimento óptico de caractere. É um tipo de reconhecimento de imagem e ele transforma aquilo ali em texto. Então vamos supor, você tem ali uma foto, um texto numa imagem no Facebook, por exemplo. Você dá um atalho, ele tenta reconhecer e já te mostra na hora que tinha ali. Ou o que ele acha que tem ali. Porque essa tecnologia não é que ela não está em fase experimental, ela já é conhecida, porém ainda tem muito que ser melhorado. Entendi. Você falou então que você tem muita dificuldade no dia a dia, pelo que dá para entender, tem muitas dificuldades, e a tecnologia ajuda nisso. Ajuda nisso. bastante. Porque assim, você tem ali os leitores de livros, por exemplo, você consegue ler um livro hoje, ou pelo próprio, tem um leitor especializado para isso, tem alguma coisa ali para isso. Inclusive tem um assistente de voz hoje da Amazon, a Alexa, ela lê livro. Então você pode pegar um livro do Kindle e começar a ler ali. Legal. Na hora. Legal. Eu não sabia dessa. Você me falou isso, a gente estava conversando antes, você falou. Eu falei, nossa, eu não sabia que a Alexa então, fazia ou isso. você faz isso, ou você, se você tiver um PDF, joga no leitor de livros, ele começa a ler para você com a voz sintética, né? Você pode escolher a voz, inclusive. Que legal. Tem várias vozes diferentes ali. Que legal. Tem vozes humanas, ou quase humanas, né? Para você Não é aquela de Android que você estava falando. Não é. Tem metálico, horrível. Tem vozes mais tranquilas de você usar. A voz do Google, por exemplo, é horrível. Aquela voz do... Vire à direita. Vire levemente. É. Tem virar e tem virar levemente. E só aproveitando o ensejo, Micael, fazer uma propaganda aqui dentro do nosso podcast. Você falou de aplicativo de vozes. Nós debatemos esse tema com a própria Mariana Mirabete, no programa sobre a dublagem, que foi aquele que você ouviu. Então você que está nos ouvindo agora, vai lá no Spotify, vê o programa sobre a dublagem, não lembro exatamente o número, mas pesquisa lá como dublagem, que ela vai falar mais profundamente disso. O Micael como usuário, e ela vai falar como profissional, como essas vozes são feitas, Bem lembrado. por que fica metálico, e como tudo é estruturado por trás. Como acontece a magia, ou a coisa assustadora, como o Micael falou aí. E o negócio engraçado, vou citar aqui o nome de uma dubladora muito conhecida, que foi até demitida pelo Google, não sei se vocês sabem disso, a Regina Bittar. Não A Regina De nome eu Bittar, conheço, mas não conheço Bittar, ela fazia a voz do Google. Tá. O problema é que ela falou o nome dela. Você não pode falar o seu nome. A pessoa não pode saber que você é você. Entendi. A Mariana acho que falou nesse episódio. Ele Falou, falou ela dela. falou. Agora que você Ela falou, ela falou falou. da Regina. Eu lembrei, agora me lembrei e me lembro do nome dela. Sim, me veio a associação. sim, foi do programa Mariana. No celular eu uso a voz dela, inclusive. O nome da voz é Luciana, né? É um negócio bem é metálico, mais ou menos. Mas dá pra usar. Flávio, eu vou cortar mais uma vez você, vou fazer mais uma pergunta que me veio agora aqui. Tá. Porque você falou da escola, que não foi um ambiente legal. Você saiu da escola e tal. Mas tem a ajuda da tecnologia. Mas assim, e quais as outras dificuldades que você tem no seu dia a dia? Que dificuldades você sente para ir na rua? Locomoção, transporte principalmente. Porque, tipo assim, hoje, eu até vou de carro para outro lugar, mas quando precisa de ônibus, você se ferra. Porque você tem que esperar a cada 5 ônibus, pelo menos uns 4 fala que o elevador tá quebrado e não quer levar. Sim. O transporte aqui em Guarulhos, os ônibus são todos adaptados? Não são todos. Pelo menos até onde faz um tempo que eu ando de ônibus, mas era bem ruim. Eu sofria porque quando eu comecei a fazer atendimento nas casas da Ana Luísa, aliás, um abraço para todo mundo lá, quando eu comecei a fazer lá, eu tinha que ir de ônibus toda quinta-feira. E toda quinta-feira era o mesmo martírio. Não era quinta, não era sexta. Era o mesmo martírio. E na Copa, então? Ai,
Aí doía mesmo. Só que nessa época eu já usava o transporte da prefeitura, né? Tá. Que, inclusive o prefeito tirou, esse filho de mamãe. Quem é o prefeito? O prefeito Gucci. Muito bom. Vamos falar Muito muito bom dizer os nomes. Alô, Gucci, ó. O menino tá reclamando aqui que o transporte não é adaptado. Mora na periferia Além de de não Guarulhos, depende de ônibus, precisa de transporte adaptado. Além de não ser adaptado, Flávio, que minha mãe tinha que me pegar no colo pra botar no transporte, eles tiraram. Tiraram, não tem mais. Tiraram o transporte da prefeitura. Acabou. Uhum. Tá. Aí meu pai teve que se virar, Se virar acordar à de noite, ou acordar de manhã pra me levar, que ele trabalha à noite. Se virar e é a vida. A gente teve que seguir a vida. Eu não podia parar. Sim. E eu não posso parar. Sim. Mikael, a gente está falando aqui de várias coisas, vamos falar de coisas boas, coisas difíceis. E a gente estava conversando, eu e o Mikael, para quem não sabe, a gente conversa bastante, o Luiz conversa bastante com ele. Sim. Uma outra pessoa que a gente vai mandar um salve depois, que é um amigo meu de faculdade, também conversa com ele. E o Mikael ajudou a montar esse roteiro. E ele pediu que a gente falasse, citasse um tópico, para ele falar a respeito. Que é a respeito de constrangimentos. Que às vezes as pessoas com deficiência passam, e ele teve experiências assim. Então, Mikael, eu queria perguntar para você se passou algum recentemente constrangimento, tem alguma história nesse sentido, o que você queria falar a respeito? Olha, cara, principalmente em questão da educação na escola, cara. Eu fico triste com as pessoas que estão entrando agora, deficientes e tal, porque eu pelo menos tentei fazer minha parte ali, mas eu sinto que aquilo ali não foi concluído. Primeiro porque os professores mais jovens, eles ignoram a pessoa com deficiência. Você que tem que ir lá falar, ó, eu existo. É assim. Ou você faz, ou você é ignorado o tempo todo. Eu já passei por constrangimento. Já fui quase processado. Nossa, por quê? Por tentar reivindicar meu direito e acabar, tipo assim, falei a verdade, pelo menos para mim essa é a verdade, né, que para outras pessoas falam que eu construí, que não sei o quê, mas o que eu vi ali, eu tentei fazer a minha parte, eu tentei cumprir com o que eu queria fazer. Não foi lá 100%, não foi tudo isso, mas eu tentei, né? E assim, eu queria fazer eu até pensei, talvez há um tempo eu faça isso. Uma plataforma entre alunos e professores mais experientes, com pessoas com deficiência também, para poder fazer alguma coisa para os professores mais novos que estão chegando agora entender que o deficiente não está ali de enfeite. Sim. Seja qualquer deficiência visual, intelectual, física, cognitiva, qualquer tipo de deficiência, a gente passa por muito constrangimento, cara. Quase me machuquei por causa de um disco que tentaram colocar na minha cadeira. Louco. E aí... Disco musical, você dizendo? Pegaram um CD... Enfim, pegaram um sim. CD ali, Sim. tentaram colocar na cadeira pra tentar me cortar na roda ali. Quando eu notei que eu percebi, avisei a professora, eu tentei avisar a professora fez que não ouviu. Tive que... na troca de professor eu avisei, e aí tive que trocar de sala na época, deu uma BO, deu um funguço do caramba. Foi um ano complicado, tanto 2018 e 2017 foi punk, cara, foi difícil. Sim. Para aguentar. Tanto que quando eu terminei o ensino médio, eu saí ali com um certo alívio. Bem, a gente falou do constrangimento, das suas experiências. Vamos virar a chave agora do programa. Vamos falar de uma coisa muito legal, que é a sua paixão pela música. Você é um cara apaixonado pela música e por todas as fases do processo. Tanto de ouvir, você tem uma sensibilidade apurada para ouvir, como pela construção da música, a produção musical. Então eu queria que você contasse para o ouvinte Entenda Nada Podcast como surgiu sua paixão pela música e o seu fascínio pela produção musical. Cara, eu já gostava da música, acho que desde pequeno, sempre ouvi música, sempre fui muito fã de música. Chegou uma época que eu cheguei a focar só em Joelma. Sim, meu pai. A gente vai falar daqui a pouco também. Inclusive, estou vendo ela aqui um pouco. Aqui, eu estou vendo ela aqui. Tá olhando? Estou olhando ela, estou vendo aqui, eu vi. Teve uma época que eu foquei só em Joelma, e isso pra mim foi, mas não foi legal. Foi legal porque eu amo ela, mas não foi legal porque eu me fechei por outros estilos. E aí, entre 2016 e 2017, eu conheci pessoas muito especiais
que eu vou citar aqui, que é o César, o Marco Bavini, que é o filho do Sérgio Reis, o César, que é empresário. Que é muito bom, você indicou pra mim, eu gostei. Sim, eu muito também bom. já ouvi, gostei. O próprio Sérgio Reis, que tem... Cara, tá com eles ali a coisa de outro mundo. Eu já falei isso pra eles e repito, cara, vocês são demais. O César é um cara que eu admiro pra caramba. Ele trabalha com essa questão musical, ele é empreendedor também, ele tem uma gama de conhecimento muito grande, é isso que eu admiro nele. E aí, depois, eu acabei caindo de paraquedas nesse mundo aí, porque foi aquela coisa. Primeiro, um professor que era tecladista na escola e tal, só que eu não conheci o cara, né? Quando eu conheci o César, eu não conheci o cara ainda. A gente foi se cumprimentando por Facebook e depois eu acabei conhecendo esse tal professor que acabou me abrindo uma porta e depois sumiu. Mas eu agradeço ele também pela... Você lembra o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, muito bom. Parabéns, Rodrigo. E aí a gente acabou se afastando, mas ao mesmo tempo ele me abriu essa porta para a produção musical. Sim. E aí eu entrei na época eu queria ser até jornalista. Eu falei, Legal. cara, o que eu faço? Será que eu vou ser jornalista? Porque jornalismo é um meio muito concorrido. E aí quando eu entrei quando eu fui pro show do Bavini, que foi no Teatro Opus aqui em São Paulo, eu saí dali com certeza. Não, cara, eu quero trabalhar com música. Aí foi ali que eu falei, não, esse aqui é o meu lugar. Eu não devia nem ter pensado no jornalismo. Esse é o meu lugar. Né? Fez muito bem, viu? Olha, Fez muito bem de ir pro jornalismo. Tá difícil a coisa. Agora, eu olhando pra você aqui, eu tô vendo o futuro Timbaland, o Jay-Z da música brasileira. oh, aí sim, que card game. Ai. O Jay-Z. Jay-Z de Guarulhos, E rapaz. quem sabe, o João C do lado. Olha, vai saber, cara. Vai produzindo aqui. Quem- Olha só. Quem olha. sabe? Olha, boa. Gostei, cara. Ai. Gostei daqui. Você é cego e tal. E todo mundo fala que o cego ele tem uma sensibilidade melhor pra música. Então eu acho perfeito que você siga por esse caminho. Eu acho que você vai se dar muito bem por esse caminho. E uma pergunta que o Flávio comentou comigo ontem, eu falei, cara, a gente tem que fazer essa pergunta, porque você é muito fã da Joelma. Muito fã da Joelma. Demais. E assim, a maioria das pessoas olha pra Joelma com desprezo. Né? A maioria olha. Eu mesmo não sou fã, não conheço muito pra poder falar se isso é bom, se não é. O que destaca? O que destaca nela? A voz dela? O que destaca pra você? E é um assunto que a gente falou outras vezes já. Sim, já falamos. Então, E essa questão a gente tem que fazer essa pergunta. cara, tudo. Assim, óbvio que ela dança, não consigo ver, mas assim, a voz, o jeito com que ela trata todo mundo. Exatamente um ano atrás, a gente está gravando isso aqui no dia 14 de dezembro. Isso, 2019. Exatamente um ano atrás, eu consegui abraçar ela pela segunda vez. E essa vez foi especial, porque ela parou o show, cara. Ela parou o show. Que legal. Sabe, a artista para o show pra abraçar um fã que tá ali maluco, porque eu tava fora de mim, cara. Eu lembro o arrepio, porque assim, foi do nada. Ela em polvorosa. Eu não queria subir ali. Né? A minha intenção, eu tava no camarote, mas eu queria só curtir o show. Só que eu tava tão doido, tão fora de mim, que o produtor me mandou subir no palco. E ali foi o que aconteceu. Ela tava suada, mas o abraço, o carinho, mesmo sem me conhecer, aquele carinho de, tipo, obrigado por gostar do meu trabalho, obrigado por fazer. A única frase que eu lembro que eu falei pra ela, e eu falei mesmo, obrigado por fazer parte da minha vida, eu te amo muito. Eu falei isso em prantos, cara, eu não me aguentava de chorar. Eu chorei o show teve mais ou menos uns 70 minutos, por aí, eu chorei uns 50. Parabéns pela sua sensibilidade de falar que ama artista. Porque geralmente o homem tem vergonha de falar essas coisas. Ele fala que acha da hora, que é legal, que é foda, que não sei o quê. Mas ele não fala que ama. Na verdade, você ama a artista. E eu tenho que fazer essa pergunta. Você falou de Joelma. Eu não posso deixar a polêmica passar em branco. E o Chimbinho? O que você acha do Chimbinho? Ai!
Qual a sua opinião sobre o Chimbinha? Morreu e esqueceram de enterrar. Muito bom. Ai, olha, muito bom mesmo, viu? Muito bom mesmo. Bom, falamos basicamente de boa parte do que a gente já conversa. A gente tá com o tempo meio limitado hoje. Então, mas eu quero fazer mais uma pergunta, que o Flávio escreveu essa pergunta aí, eu acho que essa pergunta tem que ser feita. Tem que ser feita porque é o momento que a gente está passando no país político muito complicado e tal. Se você estivesse agora na frente do presidente, que pedido você faria para ele sobre inclusão? Olha, essa pergunta é meio complicada de ser respondida. Mas assim, pelo que eu vejo... Lógico, existe muita fake news. Eu fico meio com o pé atrás, principalmente sobre essas notícias que chegam no WhatsApp, que o presidente quer acabar com lei de tal, com coisa e tal. Cara, eu fico meio com o pé atrás, mas o que eu pediria pra ele é mais respeito com as pessoas com deficiência. Independente do que for acontecer, mais respeito com as pessoas com deficiência. Faz um decreto que melhora um pouco a acessibilidade pra gente, porque tá muito complicado, cara. A cada ano que passa, eu percebo que não melhora. Enquanto, vou dar um exemplo bem claro aqui, Portugal. Sim. Portugal é um país que eu tenho muita vontade de conhecer por ter um povo respeitoso, um povo que respeita, e aquele povo que, sabe, tem uma educação boa, tem uma acessibilidade boa. Lógico que tem alguns preconceituosos. Eu já vi histórias em português comentando. Todo mas, povo tem. Sim. Sabe, a maioria do povo reconhece a gente. No Brasil não é... Sabe o que acontece aqui no Brasil? Vou até falar sobre isso, porque... Sim. Essa cegaiada, esse povo cego... Vamos lá. Quer um ir contra o outro, cara. Assim, o problema deles... Eles veem o outro bem, por exemplo... Vão me ver aqui sendo entrevistado... Já vão ficar com um dedinho de inveja no meio. Mas o povo fala, mas isso acontece com tanta demanda. Mas eu vejo que com cego é maior. Sim. É por isso que eu vejo muita gente falar, mas você tem que andar com quem é cego. Eu falei, eu ando com quem eu quiser. Exatamente. Sim. Eu ando com quem eu quiser. Eu prefiro andar com pessoas que me respeitam do que andar com um bando de cego que só pensa nele mesmo. Só sabe reclamar, só sabe, eu não consigo emprego, meu nome tá sujo. Cara, vai fazer alguma coisa da sua vida. Cara, o Mercado Livre tá aí, vende. O Mercado Livre tá aí, outros apps estão aí. Cara, faz alguma coisa da vida, mas não fica reclamando da sua, não fica se maldizendo. Teve um rapaz aí esses dias que disse que queria se suicidar porque não achava emprego. Pô, vai suicidar todo mundo no Brasil. Vai ser uma onda de 30 milhões de pessoas aí, e olha isso. Vai ser uma onda de suicídio aqui no Brasil. Pois é. Se suicidar, quem tá com o nome sujo, tá sem emprego, não sobra ninguém. Olha, se eu tô com o nome sujo e não consigo emprego, eu vou morrer. Aí a gente falou, cara, já cansamos de falar pra ele, calma, você vai conseguir. O importante é você continuar correndo atrás. Espera 4 anos que caduca a dívida. O cara... Existe aí um tempo, né? Não é 5? Acho que é 5. É 5? Agora é 5? Acho que é 5. Ai, caramba. Vamos ter que parar a entrevista. Tá dando o nosso horário pra ir embora. Sim, pra falar do que a gente veio até aqui conversar com o Mikael, tá? Gente boa, inteligente. Vai ser um grande produtor musical. O Jay-Z de Guarulhos, já bota até a mão aqui, ó. A mesa nem é minha, eu tô batendo a mão. É isso, Beyoncé da região, mensagens, cartinhas, isso aí. torpedos, o que quiser. Então, o homem tá aí, o homem tá aqui. Vamos continuar. Ele vai mandar os salves, ele vai falar mais com a gente. E não tenho certeza que participarei de mais entrevistas com ele. Tenho certeza que a gente vai voltar aqui, porque a comida estava muito boa. Imagina. Olha, não é pela comida, jamais seria pela comida. O pudim de leite. Nossa. Bom, o pudim ainda não comi porque eu fiquei meio cheio, daqui a pouco eu como. A gente tá sem condição de levantar. Olha, sentamos na mesa e lá ficamos. A entrevista foi lá, tudo foi lá, estamos aqui. Olha, não sei nem como eu vou embora, mas beleza. Gente, Mikael, valeu. Obrigado. Sei que você vai mandar obrigado pela confiança. Boa. Flávio, Luiz. Obrigado, cara. Obrigado por terem vindo. Obrigado por confiar. Obrigado pelo podcast, que é um entretenimento muito grande pra gente. O Flávio, que é um jornalista assim, de primeira qualidade. Opa! O Luiz, que tem com as bochechas vermelhas. o Luiz também não fica atrás.
Ele disse que não é jornalista, mas pelo menos a voz ele tem. Eu tô me sentindo o Cid Moreira, cara. Ah, pai, agora ganhei o dia, cara. Mas, obrigado pela confiança, obrigado por confiar em mim, obrigado por confiar que vim aqui na minha família, tá? A gente conversou pra caramba. Foi que um almoço, não foi um almoço, foi um banquete. Foi um banquete, olha. Eu que agradeço pela confiança. Eu sempre acho que casa é a coisa mais sagrada que o ser humano tem. Casa e família. Sim. E você abriu a porta da sua casa. Sempre. A rigor mesmo, a gente tem amizade virtual, mas você nunca tinha visto a gente pessoalmente. Você permitiu que a gente entrasse aqui, a gente foi bem recebido pela sua família. Sim. Que é muito legal, muito simpático. A gente Seu cunhado e sua nunca irmã. se conheceu, a gente Exato. se viu hoje. Sim, é a primeira vez que a gente tá se encontrando. E você abriu as portas da sua casa, seu cunhado e sua irmã muito legais foram buscar a Foi gente. buscar a gente. Nossa, Sua mãe, um capítulo à parte, né? Seu pai. seu pai. Então, muito obrigado por tudo, pela recepção. Por você não abrir só as portas da sua casa, tudo do seu coração. Eles estão no meu quarto. E, cara, você vê a bagunça que tá aqui. Tá no quarto aqui. Ele tá deitado na nossa frente. Você viu que já tá cheio de liberdade. Sim, e eu Deitou na nossa frente. E eu com a Joelma à minha frente, ela olhando pra mim aqui. Tá eu, Luiz, Tá lá. Micael e E Joel. a Joelma. Olha que cena. A Joelma só olhando pra gente gravando aqui. É isso, gente. Valeu. Bom, vocês ouviram, né? Falei que era especial, falei que foi um dia muito especial pra gente. Pra mim, pro Flávio, né? Como eu falei lá no começo, a gente fez 1 ano de podcast. Não vamos falar muito sobre isso agora. Vamos deixar para falar pro próximo episódio, que será o último do ano. A gente vai fazer um especialzinho aí. Mas é isso, foi um episódio muito especial. Foi muito legal visitar o Mikael, a família dele. Olha, foi um rango lá que eu vou te falar, viu? Foi difícil gravar depois do rango, cara. Foi um dos melhores rangos que eu comi na minha vida. A gente chegou na... É assim, o Mikael tava comentando com a gente durante a semana, não, vai ter uma coisinha, que não sei o quê. Mas nós fomos recebidos com um autêntico banquete. Bom mesmo, verdade. Uma mesa gigante com várias opções de comida. Tava melhor que a maioria dos self-services por aí que eu como. Nas praças de alimentação de shoppings da vida que eu como. Tava espetacular. É assim, eu e o Luiz, a gente tava falando fora do ar que pretendíamos voltar lá em breve. E vamos voltar em breve à casa do Mikael. Não é por causa da comida, vou deixar isso muito claro. Só por causa do Mikael. Não, meu, não. Enfim, né? Mas olha, valeu muito a pena, viu? Mikael, vou te falar, ele vai voltar aqui, né? Ele mandou umas gravações aqui de salves, de dicas culturais, então ele vai voltar. Vocês vão ouvir a voz dele mais algumas vezes aqui nesse programa ainda hoje. Mas é isso. Então vamos para o nosso Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Bom, nosso Isso Não Existe está relacionado a um tema aí que foi, para mim, uma coisa vergonhosa. Mas isso aconteceu faz umas 2 semanas, que foi o famigerado baile funk de Paraisópolis, né? A tragédia que aconteceu lá. Ou crime. Sei lá. Bom, aqui a fake news diz que imagens mostram criança com colete de polícia, motos roubadas e bandidos atirando em baile funk de Paraisópolis. Olha só. Inclusive você vai lendo aqui depois a notícia, vai rolando, vai passando aqui, que até tem gente que comenta assim, provavelmente o dono deste colete esteja morto, né? Que seria o policial, já está morto, né? Bom, e mostra um carro sendo depenado em pleno baile funk, olha só. Isso conta-se na notícia, né? Flávio Santos. Isso é verdade, Flávio? Não é verdade. Não é verdade. É mais uma... Tá muito surpreso, não tá, Luiz? Nossa, tô. Você não tem ideia. É uma tremenda mentira. Uma mentira bem sem vergonha. Eu cheguei a ver algumas imagens dessa notícia e de outras que circularam. E algumas fotos que foram utilizadas, elas foram feitas num baile funk que aconteceu entre 2017 e 2018 no Jardim Elisa Maria, na Brasilândia. Tá. E aí o pessoal pega o quê? O pessoal pega uma foto de um baile aqui, outra acolá, e fala que foi tudo num lugar só, como se aquilo fosse o Iraque ou a Síria. Na verdade, existe uma série de problemas em bailes funks. Eu, na minha casa, durante 3 anos aqui, eu convivi com um na porta de casa, que era o famigerado Fluxo da Triunfo, aqui na minha rua. E durante 3 anos o baile comeu solto aqui, de sábado para domingo, às vezes de domingo para segunda, sem nenhuma interferência da polícia. E eu, como morador e testemunha, eu posso dizer para você o seguinte: o baile funk não ocorre só por falta de opção de lazer dos jovens,
Porque hoje em dia, mesmo na periferia, existem sim opções de lazer. Você tem CEL, tem fábrica de cultura, você tem eventos que a prefeitura organiza gratuitamente. Então o problema não é esse. E eu também posso dizer do outro lado, as operações da polícia, elas também não são tão limpas assim. Eu já cheguei a ver aqui na janela da minha casa a polícia, nas raras vezes que vinha para acabar com o baile funk, quebrando retrovisor de carro, quebrando vidro, inclusive carro de pessoas que tinham deixado estacionado na rua porque não conseguiam entrar nos prédios. Porque a multidão era tão grande que a pessoa tinha que deixar o carro lá e subir a pé para casa. E eu testemunhei isso aqui da minha janela. Então, o histórico da polícia agindo em bailes funk é um histórico ruim. É um histórico que existe, é ruim e é desastrado há muito tempo. Agora, falando sobre Paraisópolis, é um baile que existe há muito tempo. Inclusive, se você pesquisar no YouTube e pesquisar aí no Google, você vai ver que no Terminal Pinheiros tem imagens de pessoas surfando em cima de ônibus e nas janelas dos ônibus que vão para Paraisópolis no sábado à noite. Porque as pessoas de outros lugares da cidade, da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, pegam o ônibus do Terminal Pinheiros para descer em Paraisópolis, para frequentar esse baile. Então, por aí você já vê o tipo de bagunça que tem lá dentro, né? Em Pinheiros tá assim, você imagina o cara quando chega lá. Agora, independente da bagunça, independente de ter a presença do crime organizado, tem mesmo, porque esses bailes são organizados a rigor para formar um público consumidor jovem e as organizações criminosas arrecadarem mais dinheiro com isso, porque você vicia um moleque com 12, 13 anos de idade, ele vai usar maconha e cocaína, ou quem sabe crack, até os 25 anos, se não morrer antes. Então o baile funk é um bom negócio. Agora, apesar de todo esse cenário, nada justifica uma ação policial acabar com 9 pessoas pisoteadas. Nada justifica. Não tem justificativa técnica para isso. Chegou lá com força, chegou lá com rigor, mas se morreram pessoas pisoteadas, está errado. Seja em Paraisópolis, seja em Brasília, seja no Morumbi, como é Paraisópolis, na parte nobre, seja na Vila Madalena. Houve um erro de cálculo, um erro de proporção, um erro de espaço ali. Era só isso que eu queria falar a respeito do episódio, pegando o gancho e pegando carona nessa fake news que você bem disse aí, Luiz. Sim, boa, boa. Eu acho legal você falar, porque você tem mais convivência do que eu com essa situação. Onde você mora mesmo, você sempre fala que tem, né, o tal do fluxo, a festa, ou o que seja. Então acho que você tinha melhor para poder falar. Uma das coisas que eu mais ouvi, assim, que para mim é preconceito isso que as pessoas colocaram, dizendo, mas foi porque foi em Paraisópolis, mas a polícia não entra no meio da rave para bater em todo mundo. Não vai entrar mesmo. É um lugar fechado, particular, e não vai entrar. Eu falo isso, uma coisa que eu vou dizer aqui. Se um dia tiver ocorrendo um show de rock lá no Pacaembu, eu gosto de falar do Pacaembu porque o Pacaembu ele se tornou um lugar... Para quem mora no bairro, eles odeiam o Pacaembu. Eles detestam o estádio do Pacaembu, porque nem jogo de futebol quase tem mais lá, porque o povo do bairro lá não quer. Então digamos que tem um show de rock lá, de qualquer banda, põe o Iron Maiden, que seja. Se sair 3 mil pessoas de dentro do estádio, na rua, fazendo bagunça, tratando tudo, a polícia vai chegar lá e vai arrebentar todo mundo. Você não tem a dúvida disso. Do mesmo jeito que foi em Paraisópolis. Então eu acho que há uma certa diferença aí. Mas nas raves rolam droga. Rola mesmo, paciência, rola, vai fazer o quê? Eu acho que a diferença aí é a maneira como as pessoas são tratadas. Se pega um cara numa rave, um branquinho bonitinho e tal, vão falar o quê do cara? Olha, garoto de classe média pego com 30 quilos de droga. Se é um rapaz da periferia, vão falar que é um traficante. Já vão taxar o cara de traficante. É isso. Acho que a diferença tá aí. Mas a questão da polícia, do tratamento, eu creio que a polícia sentaria o pau em todo que é lugar e não pensaria muito não. E foi errado o que a polícia fez, a gente sabe, como eu falei, não é fácil morar perto do lugar onde tem pancadão. O Flávio pode falar muito bem isso, ele entende bem disso. E ao mesmo tempo, a maneira como a polícia agiu foi totalmente errado. Inclusive as imagens mostrando, tem um policial que senta o cacete num cara que tá de muleta andando lá, caramba, velho. Porra, o que o cara, né? E só para acrescentar, Luiz, o pessoal fala que gente bem nessas horas não sofre nenhuma consequência, porque não tá no baile. Tá bom. Mas eu já cansei de ver operação policial aqui na minha rua. Cansei não, porque eram raras vezes quando aparecia, né? Que a polícia soltava bomba de gás lacrimogêneo aqui, ou spray de pimenta, e entrava aqui em casa, com a janela fechada. E entra pelas brechas. Então eu tava na minha casa, eu,
na figura de típico cidadão, pagador de impostos, homem religioso, né, como o pessoal gosta de falar aí, e ficava inalando gás de pimenta aqui em casa. Gás lacrimogêneo, porque entra pela janela. Sim. Então esse negócio que o cidadão de bem não sofre as consequências, sofre sim. Sofre sim. Poderia ser alvo de uma pedrada na minha janela, de um tiro. A gente não sabe o que pode acontecer. A verdade é que o cara que mora em periferia, em favela, ele convive muito próximo na criminalidade. E é muito fácil ele ser colocado num bolo de bandido, ou ser tratado como bandido, ou rotulado como tal, quando pega uma bala perdida nele. Porque ninguém investiga nem apura direito. Então, se eu tô voltando na minha rua aqui, tem um baile funk, eu levo uma bala perdida, o cara fala, tá lá. O tiozão aí de 37 anos tava no baile, se achando e levou um tiro. Não, na verdade, poderia estar vindo do trabalho. Poderia estar vindo da faculdade. Então, quem mora de fora tem um olhar, e aí eu estou ampliando já a questão, tem um olhar muito rotulador, um olhar muito preconceituoso sobre a questão dos bares, sobre quem mora na periferia, como se fosse 880, trabalhador, bandido, como se as pessoas não tivessem que conviver. E quem está dentro não tem opção. Não tem opção. Você convive com aquilo lá, com aquela situação, e ponto final. O cara que mora no condomínio de classe média, que mora num bairro bom, e agradeça a Deus e aos próprios esforços por isso, ele só vê o bandido no farol. Ele só vê o bandido quando passa assim por ele olhando pro celular na rua. O cara que mora na periferia convive. Então, muitas vezes ele é tratado pela polícia como se fosse igual aquele cara que rouba celular, como aquele cara que rouba carro e que empina a moto roubada. Era isso que eu queria acrescentar. Sim. Não, beleza, perfeito. É isso aí. É isso aí, eu acho que só tem que deixar a gente falar um detalhe aqui. É que sempre que acontece uma ação da polícia, isso em qualquer lugar do Brasil, né? Não é em São Paulo, é no Rio de Janeiro com os militares. Aconteceu tanto esse ano. Tanta gente inocente foi morta lá também. Sempre saem as fake news acusando a vítima de alguma coisa. Sempre. Sempre. Então, eu acho que esse é um alerta que a gente tem que deixar aqui. Sempre que acontecer alguma coisa dessa magnitude, desse tamanho, que a polícia errou, pode ter certeza que vai sair uma fake news acusando a vítima de alguma coisa. Então, é sempre bom ficar em alerta quanto a isso, tá? Que é esse caso aqui de Paraisópolis também. Beleza, Flávio? Vamos para as dicas culturais? Bora, dicas culturais. Boa. Vamos falar um pouco de cultura depois desse autêntico show de horrores que nós tratamos aqui. Sim, é um autêntico show de horrores. Mas o que não é show de horror é a dica cultural que o Mikael vai dar pra gente agora. Grande Mikael, falei que ele ia voltar. Curioso, Mikael. Grande Mikael, falei que ele ia voltar. Tá aí, ó. Tá aí. Vamos lá. É o Jay-Z de Guarulhos, né, Flávio? O Jay-Z. O Jay-Z de Guarulhos. Beyoncé de Guarulhos e região estejam a postos, porque o homem tá na pista. O homem tá na pista, tá à procura, tá disposto, hein? Boa. É isso aí. Entendo nada, agora é o Tinder, cara. Vamos isso aí. Vamos agitar todo mundo aqui. Demorou. Vamos lá. Vamos ouvir o Mikael. Uma dica cultural que eu tenho é sobre um aplicativo chamado Vem Cá. Ele é um aplicativo que incentiva a inclusão e que você pode divulgar o seu evento através do aplicativo, desde que ele tenha algum tipo de recurso para pessoas com deficiência, seja audiodescrição, seja rampas para cadeirantes, seja Libras, enfim. Tem é uma plataforma, né, entre pessoas divulgando eventos. Infelizmente, são poucas as cidades que já colocam... Ainda bem que tem, mas são poucas as cidades que colocam os eventos. Aqui, por exemplo, não vi nenhum. Mas fica aí a dica para quem quiser dar uma olhada. O Vem Cá, esse aplicativo é muito show de bola. Recomendo, uma dica cultural para quem gosta de eventos e shows e cinema, assim como eu. Bom, vocês ouviram o Mikael, né? Legal, ele dando as dicas de inclusão e tal. Acho bem válido, bem interessante. E se tem alguém que entende mesmo é ele, viu? E o rapaz entende mesmo, cara. A gente foi lá, ele ficou conversando em off lá. Ele deu tanta dica de tecnologia, cara. Eu falei, caramba, dá pra fazer tudo isso aí? Dá pra fazer. Você pega aqui, entra ali. Eu falei, caramba, velho. Depois eu até preciso pegar uns negócios com ele, que ele falou que ia me mandar. Eu preciso pedir pra ele. Nós tivemos uma autêntica aula sobre inclusão com ele, na teoria e na prática. Não só sobre inclusão. Ele falou até de edição de áudio mesmo. Que eu falei pra ele, nossa, você tem que me mandar então, porque eu não conheço alguns aplicativos e tal.
Ele falou, não, tem esse aqui, ó, tenta usar esse. Eu falei, eu nem conheço, cara. Não, usa, eu tenho que falar com ele depois. O garoto manja muito, cara, manja muito. Bem, depois do Mikael, se você me permite, Luigi, vou mandar minha dica cultural. Eu disse que ia terminar o show de horrores, olha, eu voltando com ele aqui de novo. Tô parecendo o Afanásio Jazade da Zona Leste. Da pena da Zona Leste. Bem, eu vou falar sobre um livro, eu vou indicar para você um livro que uma amiga minha me indicou, a Érica. Inclusive, depois eu vou mandar um salve para ela aqui, mais detalhado. E eu fiquei muito chocado com o que eu li nesse livro. Você acredita, Luiz? Você é um historiador, um cara muito culto, conhece muito da história do Brasil e do mundo. Você acredita que aqui no Brasil a gente teve um genocídio que causou a morte de 60 mil pessoas? Olha, eu acredito porque eu conheço essa história. Porque eu conheço a história. Mas sim, teve sim. Mas a gente não imagina que, apesar dos 60 mil homicídios anuais que a gente tem aqui no Brasil, com a nossa taxa de homicídios altíssima, a gente não imagina que teve num local específico a morte de 60 mil pessoas, local este que parecia um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar sobre o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. A Daniela Arbex conta a história desse livro. É um livro é um livro-reportagem, é um tipo de gênero de livro em que um repórter, um jornalista, escreve uma grande reportagem num formato de livro, com 100, 200, 300 páginas. E aí, durante o desenvolvimento do livro, o cara tenta ser o mais isento possível, se basear em documentos, entrevistas e fatos e dados oficiais ou extraoficiais e investigativos. Foi o que a Daniela Arbex fez. Ela conta a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, e ela entrevistou funcionários, entrevistou ex-pacientes, entrevistou familiares, e o que ela descreve ali é um cenário pior do que qualquer filme de terror que você já tenha visto. Pessoas que não eram doentes mentais, pessoas que eram doentes mentais, pessoas que tinham problemas de ordem mental leve ou mediano, jogaram as traças, sem comer, passando por testes científicos duvidosos, como passavam os judeus da Segunda Guerra Mundial, que não tinham, estavam expostas a todo tipo de sujeira, não tomavam banho, era tudo racionado, enfim, era um autêntico campo de concentração. E eu estou tentando descrever aqui, mas o que eu estou contando, o que eu estou falando, não chega nem perto da sua experiência quando ler. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história desse país não tão pacífico, não tão bucólico, não tão feliz como que é o Brasil, leia O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Boa. Você sabe que eu conheço a história, como eu te falei, né? Você fez a pergunta aí. Eu conheci a história porque eu ouvi uma entrevista dela. E foi uma entrevista num podcast. Vou até deixar como dica, que foi no Anticast 323, olha só, faz algum tempo já, foi em fevereiro de 2018. E ela fala não só desse livro que ela escreveu, mas ela escreveu um livro sobre a Boate Kiss também, e um livro que se chama Cova 312, para descobrir o destino de um guerrilheiro que foi enterrado, né, que os guerrilheiros aqui no Brasil foram jogados em covas aí por aí. Então ela se especializa em tratar dessas histórias, né? Além desse livro que o Flávio falou, ela tem mais esses dois que eu não conheço, mas eu tenho muita vontade de ler. E é interessante, a entrevista dela você vê, foi em fevereiro de 2018 e eu lembro da entrevista, eu lembro de tudo que ela falou na entrevista, é uma entrevista muito boa, muito boa. Então o Anticast 323 é realmente muito bom, e se eu não me engano ela deu entrevista também para o Fim do Expediente, que é o da CBN. Eu já não lembro exatamente quando foi, mas ela deu uma entrevista para o pessoal lá do Fim do Expediente. E, bom, e minha outra dica, que era a dica que já estava gravada, né, que eu estava pensando em falar já, antes do Flávio falar, lembrei desse aí que ele falou da Daniela Arbex, que é de um entrevistado, olha só, de uma pessoa que nós entrevistamos, Flávio, nesse ano aqui. Olha só, que beleza, hein? É o canal, o blog ou site Espaço Tempo, do Thiago Signorini. Foi um dos rapazes que nós entrevistamos do Buraco Negro, olha só que legal. Ele agora está no canal Tilt, que é da UOL. E ele fala de curiosidades do tempo, do universo. Por exemplo, aqui ele está falando como um planeta resiste a uma estrela morrendo. Olha só que legal. Isso foi uma coisa que aconteceu. A NASA, os pesquisadores identificaram um planeta que está conseguindo sobreviver mesmo com a sua estrela morrendo.
Legal, então ele explica aqui, são curiosidades, ele vai tirando, vai explicando. Muito legal, muito legal. Recomendo que vocês escutem esse nosso episódio. E tá muito bom, ele fala bem, ele é bem articulado, então. E acessem também o Espaço-Tempo, o canal dele. Eu vou deixar o link aí depois nos nossos posts e tal. E para vocês entrarem e lerem sobre ele. Muito legal. O cara manda bem mesmo. Aliás, ele indicou um monte de gente. Tem muita gente que escuta a gente que veio através dele. Até dá mandar um salve já para ele, aproveitando aqui. Já mando um salve pro Thiago Sorini. Porque muita gente, inclusive uma das nossas fãs, a Natália Palívanas, veio ouvir a gente através do Thiago. Ele que indicou pra gente ouvir a gente aqui. Ainda bem que a gente... Olha, o ano tá terminando já. A gente tá gravando esse episódio aqui em 18 de dezembro de 2019. Uma das coisas que nós podemos falar do nosso podcast é que a gente deu sorte com todos os convidados entrevistados que nós tivemos até agora. Todos, além de darem entrevistas ótimas e brilhantes, foram pessoas muito gentis, muito dóceis, trouxeram fãs pra gente, trouxeram retorno pra gente. Então, assim como a gente agradece ao Thiago Signorini e acompanha o trabalho dele, a gente é agradecido a todas as pessoas que deram entrevistas pra gente, porque todos acrescentaram e muito. Thiago Signorini está aqui, ó, na prateleira de cima de entrevistadas de pessoas que eu já conversei profissionalmente ao longo da minha vida. E ele manda muito bem mesmo, viu? É muito legal. Bom, vamos para os salves. E o Mikael também tem uns salves para mandar. Olha só, hein? Falei que ele ia voltar mais aqui. Voltou. O homem é uma máquina, é imparável. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina, é imparável mesmo. Nada para esse rapaz. Nada para o Jay-Z de Guarulhos. O Clark Gable da Vilani. É isso aí. Vai lá, Mikael, manda aí. Vamos lá para os salves. Queria mandar um salve para o Rafael Feitosa, né, grande amigo que eu conheci através do podcast. Olha que legal. Mandar um salve também para o César, para o Bavini, né, que são pessoas que, acho que eu não teria me descoberto musicalmente falando se não fosse por eles. Quero mandar um salve para um amigo meu, locutor, que é o Fabinho Medeiros, que está fazendo um grande sucesso aí pelas madrugadas do rádio brasileiro, e diz que ia estar ouvindo o podcast aqui. Olha a moral, hein? Olha a moral. E eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês, né? Tanto do seu, Luiz, quanto do Flávio. Grandes pessoas e que eu tenho um carinho muito grande. Agora mais ainda porque são já da família, viu? Quando quiserem, pode voltar aqui, que serão muito bem recebidos. Queria agradecer também a todos que acompanharam o podcast até aqui. E quem sabe eu não volto por aí. Quem sabe eu não volte aqui. Mas estamos juntos sempre. Obrigado de verdade. Bom, vocês ouviram o Mikael. De novo, muito bem articulado, mandando salve pra um monte de gente aí. Tem que mandar salve pra todo mundo mesmo. Aliás, se você quiser também mandar um salve, você que tá ouvindo a gente adora aí, pode mandar também. Fala aqui que tá aberto. Como eu falei, a gente agora é o Tinder aqui. Se quiser mandar um salve, mandar um beijo, falar, eu gostei de você. Correio elegante. Bom, correio elegante, pode mandar, manda pra gente aqui. A gente vai falar aqui, vamos agitar todo mundo pra todo mundo. E agora, podcast aqui é tudo agora. É Tinder, A gente vai fazer aquela voz do Gazeta Online, da Band in Love, né? Aqueles programas de madrugada. Né? Boa. Colocar uma música daquelas bem melada, né? Que a gente infelizmente perdeu essa semana. Da Roxette, né? A Fredrickson, verdade. Podemos até traduzir a música aqui, né? Como tinha nessas rádios. Traduzir a música aqui no ar. Bom, Flávio, você... Anos 80, Luiz. Anos 80. Se vocês quiserem tentar gravar uma fita cassete quando a gente fala também, eu prometo que eu não vou colocar a vinheta em cima da música, tá? Prometo. Do nada podcast. Meu Deus. Minha nossa. Bom, Flávio, você tem algum salve? Eu tenho dois salves. O primeiro por César Vieira, que é um dos fortes candidatos a receber uma das nossas próximas visitas. Inclusive, César Vieira é meu vizinho, mora no mesmo bairro que eu. Não vou falar qual é o bairro, embora eu tenha falado em outras edições, mas para você que está ouvindo a primeira vez, eu não vou falar, porque é um bairro nobre e eu não quero ser sequestrado. Embora tivesse baile funk na rua, mas é um bairro nobre, acredite. E o César Vieira mora mais ou menos uns 2 km a 3 da minha casa. Então ele é vizinho,
é um cara geograficamente aí fácil da gente gravar um dia. Quem sabe se ele aceitar o nosso convite, né? Porque pode ser que ele não aceite, né? Mas tá na agenda aí, tá em vista pra gente visitar um dia. E o outro é para Érica Gonçalves Teixeira. Eu estava até esquecendo de mandar esse salve. Ela que me indicou esse livro Holocausto Brasileiro. Ela fez faculdade de jornalismo comigo. Hoje ela não é jornalista, ela é pedagoga. Ela dá aula para crianças, numa escolinha. E eu conheço pouca gente que lê como a Érica. Ela é uma leitora voraz. Ela participa de clubes do livro, e lê por conta própria, posta dica de livro na timeline dela. Então, quando eu quero alguma referência de livro ou ver alguma coisa diferente, eu pergunto para ela, ou ela manda para mim, por conta própria. Esse aí ela mandou por conta própria. Ela falou, Flávio, você tem que ler isso aí, porque jornalisticamente é interessante e tal. Eu falei, bacana, vou ler. Aí eu li o outro, uns dois estavam na frente, né? Ela me cobrou, eu falei, não, eu vou ler agora, vou parar de enrolar. E eu li em 3 dias o livro, graças à indicação dela. Então, salve para César Vieira e um salve para Érica Gonçalves Teixeira. Olha, quase uma poesia de pé quebrado, um verso de pé quebrado. Boa, boa. Você sabe que eu não ia, mas eu lembrei aqui. Tem um salve e meio que chamego também, né? Porque a gente postou, né, as fotos lá com o Mikael, né? Falamos que nós fomos entrevistar e tal. Aí a Cláudia Costa falou que quer ser entrevistada também. Assim, a Cláudia Costa é uma ex-namorada minha, né? Fala baixo aqui pra mulher não ouvir, né? Mas é uma ex-namorada minha. Virou amiga, na verdade virou amiga, né? Tornou amiga depois, faz tanto tempo já. E ela é uma advogada hoje e tal. Eu até comentei, falei, legal, podemos conversar, né? Falar de direito, não sei o quê. E até do show do Sabiaga, porque ela é muito fã do Van Halen também, né? Eu também sou muito fã do Van Halen. Aí ela falou, não, beleza, vamos conversar assim. Mas ela falou que quer ser entrevistada. Eu falei, beleza, vamos pensar num tema aqui. Vamos pensar numa ideia aqui, né? Aí, bom, eu quero falar duas coisas aí. Primeiro que o Luiz é o homem que gosta de adrenalina. O Luiz tá gravando agora da sala dele isso aí. Então. Pode ser a última gravação, inclusive. Então, a próxima postagem para esse papo de luto é desse episódio de hoje. A mulher dele tá na cozinha aí. O Luiz tá 2 metros dela, correndo todo risco. Então você tem que valorizar os locutores aqui, os apresentadores ou os hosts desse podcast aqui, desse humilde podcast, que olha o risco que a gente corre fazendo podcast para vocês. E a segunda é assim, se vocês quiserem se candidatar a serem visitados ou entrevistados pela gente, corram. Vocês viram que tá formando fila. Cláudia Costa já pegou a senha, já falou do Pedro Vieira aí, embora nem tenha falado com ele, eu já falei o nome dele aqui. Então, corram. Daqui a pouco vai ser disputado. E vamos falar que a gente vai cobrar jabá. A gente não vai chegar nesse ponto, não. Mas vai ser disputado. Corram e venham atrás. Você sabe que há um motivo pra gente treinar corrida nessa vida, né, Flávio? Sempre. Então, treinar corrida, né? Vamos treinar corrida. Tem uma hora que você vai ter que usar, entendeu? Eu acho que é melhor a gente acelerar o término do episódio, porque logo você tem que ir correndo. Já tô me preparando aí. Mas beleza, bem, tem chamego, Flávio? Você tinha um chamego, não tinha, pra falar aí? Tenho um chamego diferente. Pode mandar. Um chamego pra Ana Mazola. A Ana Mazola comentou no YouTube, no nosso canal do YouTube, no episódio do Terraço Itália. Olha! E ela fez... Eu fiz esse episódio, eu fiz uma visita ao Terraço Itália com a minha namorada, e aí eu fiz um episódio do tutorial Terraço Itália, contando como é que funciona lá dentro, porque a minha intenção era mostrar que é um lugar simples, não vou forçar a barra. É um lugar como outro qualquer, acessível. Tem um preço um pouco mais alto, mas eu garanto a você que é um preço que você gasta aí no boteco no final de semana, na balada. E aí eu fiz uma citação, preço de vinho que tem lá. Que tem vinho de 5, 6 mil reais na carta. Que evidentemente nós não bebemos quando fomos lá. E aí a Ana Mazola fez uma brincadeira, falando do vinho e tal, no comentário, né? E foi o Luiz que respondeu, não fui eu, só para deixar claro, né? Eu não tinha visto esse comentário. Ele que respondeu lá, porque aparece Entendo Nada, responde, mas é só um que está respondendo. Na verdade, foi o Luiz que respondeu. Então, eu para ela, agradecer pelo prestígio, convidá-la a ouvir outros episódios, se ela estiver ouvindo esse também, mandar mais mensagens, que vai receber mais salves, mais chamegos e mais interações. Muito obrigado, Ana Mazola. Boa, muito obrigado, Ana Mazola. Muito mesmo, a gente sempre quer que as pessoas venham conversar com a gente, se interajam com a gente. Muito legal. A gente não conhecia, não conhecemos, não sabemos quem é. Só vi lá a Ana Mazola, vi a foto dela, falei, legal, cara, que bom que veio comentar.
entre em contato com a gente, tá? Acho muito legal isso e eu ando vendo aqui que nas nossas estatísticas a gente tem como ver isso, né? Onde a gente posta o nosso programa e tal, que tem muita gente de vários lugares do Brasil que tá ouvindo a gente. Depois eu até vou querer compilar isso direitinho e perguntar para vocês quem são vocês, porque eu acho legal que vocês entrem em contato com a gente. A gente gosta mesmo disso, é sério. Como foi falado neste episódio aqui, foi especial para mim e pro Flávio a gente ir lá falar com o Mikael e tal, porque é uma coisa que a gente começou um ano sem pretensão. Vamos fazer porque a gente gosta, nem imaginava. Então, já fomos na casa de uma pessoa que gosta muito da gente. Não conhecíamos, a gente conheceu nesse dia. Então, é muito legal isso. É fantástico. Pra mim é muito bom, eu gosto disso, eu acho legal. Então, se vocês estão ouvindo aí em qualquer lugar, tem outros lugares do mundo, então tem gente ouvindo a gente fora aqui do Brasil também. Manda mensagem pra gente, manda que a gente vai falar aqui. A gente vai falar, você não tem a dúvida quanto a isso. Você falou que tem gente ouvindo-nos fora do Brasil. Sim. A gente não vai adiantar muito, mas estamos conversando sobre fazer episódios para atravessarem fronteiras. Opa! Em outros países, falando com outros países. Opa! A coisa está em plenário, nós já estamos conversando e arquitetando algumas coisas. Aguardem para 2020. 2020 vem que vem, hein, Luiz? Boa, vem que vem, vamos lá. Entendo nada em 2020, vai que vai. Beleza, é isso aí. Então vamos para as tratativas finais, como gosta de falar o Flávio, né? Antes eu quero dizer que eu tô preocupado porque eu vi uma panela batendo aí no fundo. Esse talher, eu tô com medo, viu? Eu estou... eu estou bem protegido, pode garantir. Imagino. Bem, antes de passar os canais de contato, se eu ficar sozinho ano que vem, pode mandar os currículos aí, viu, gente? Para outro apresentador. Bem, canais de contato. E-mail, entendonadapodcast@gmail.com. Facebook, entendonadapodcast. Instagram, @entendonadapodcast. E Twitter, com um diferencial, presta atenção. @entendonpodcast. Repetindo, @entendonpodcast. Porque quando o Luiz for registrar, a gente sempre vai contar isso aqui porque é legal. Sim. É emocionante. Quando o Luiz for registrar a conta, já tinha o Entendo Nada lá. Então o Luiz, criativamente, como sempre, ele colocou Entendo N Podcast. Ficou até charmoso assim, eu gostei desse jeito. E tem um canal no YouTube. O canal do YouTube, a gente não passa o endereço, porque a gente ainda não consegue manipular da maneira como deveria, porque precisa-se de um número mínimo de seguidores. Você sabe qual é a quantidade mínima, Luiz, de seguidores? Você lembra? Eu acho que é 100. 100. Então a gente está aqui pedindo para você seguir o nosso canal do YouTube. Eu sei que o podcast ele é feito para ser ouvido em Spotify, em outros canais de mídia de áudio, mas ainda muita gente ouve pelo YouTube. A Ana Mazola mesmo, que nós mandamos o chamego aqui, ela veio pelo YouTube, achou a gente pelo YouTube. A gente não sabe como, a gente não a conhece, inclusive a gente vai procurá-la para conversar depois a respeito disso, mas ouviu pelo YouTube. Então o YouTube ainda é uma mídia importante de podcast, já que é uma coisa que ainda está se popularizando no Brasil. Siga a gente no YouTube, que é importante pra gente, e também porque logo vem conteúdo de vídeo lá no canal. Boa. Isso aí, a gente quer fazer sim algumas coisas em vídeo no canal também. É uma ideia nossa, desde o começo a gente está pensando em fazer, a gente nunca conseguiu organizar isso, mas a gente vai fazer sim. Inclusive tem até a ver com isso que o Flávio estava falando aí, de repente a gente conseguir alguma coisa fora do país, aí vamos ver como vai ser. Beleza, Flávio, fechou por hoje. É nóis, vamos fazer mais um programa esse ano, tem mais um episódio esse ano aqui ainda, tá? Provavelmente vai sair nos últimos dias do ano, mas vai ter mais um. E aí o começo do ano a gente tá vendo aí como vai fazer, se vai ter, vamos dar uma paradinha de uma semana, se vai voltar. Mas em janeiro a gente já tá de volta já. Beleza? É isso aí, Flávio. Exatamente, eu vou tentar não entrar em coma alcoólico durante o ano novo, não engordar uns 20 quilos, e aí depois de tudo isso, a gente vê o que faz na primeira semana. Importante sobreviver ao Natal e Ano Novo. Sobrevivendo, a gente vê o que faz. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem a gente tá com as ideias bacanas aí. É claro que entre a ideia e a prática tem uma distância, né? Mas, pelo menos nesse ano que está terminando, tudo que a gente planejou, pelo menos 99% a gente conseguiu colocar em prática. Pode não ter sido brilhante em alguns momentos, tem um problema técnico, tem um problema aqui, outro de agenda, mas a gente conseguiu levar para frente, tocar o projeto, e estamos
terminando o ano com a sensação de dever cumprido, mas não vou me despedir agora porque tem outro episódio. Eu só queria comentar isso. Sim. Então, vambora, Luiz. Tá tarde, tem que dormir, você tem que se proteger aí, esconder a casinha do cachorro. Hoje eu vou. Hoje a caminha do cachorro vai ser bem confortável. Mas beleza, vamos nessa. Falou, gente, valeu. Fomos!